Se você usa PC desde antes da internet, certamente o nome Mandic vai te soar familiar. No começo da década de 90, esse cara aqui do meu lado, Alexander Mandic, fundou no Brasil a primeira BBS do país. BBS era o que as pessoas usavam antes da internet para se conectarem. Se você não conhece, vai saber um pouquinho a respeito disso aqui nessa entrevista e também dos outros projetos mais atuais do Mandic. Mandic, obrigado por receber a gente aqui. Que é isso. Se não quiser que eu venha, não me convide, né? Na sua casa, né? Enfim, indo lá do começo, né? Você trabalhava 17 anos na Siemens, era uma grande empresa alemã, tinha um emprego Estava bem estável, colocado, bem com estável, direitos, né? Com Quer férias, dizer, chegava ao fim do expediente, chegava ao fim do expediente, eu podia ir para casa, né? Quer dizer, na vida do empreendedor não existe mais isso, né? Pois é, e por que você resolveu sair fora e fundar uma BBS, algo que as pessoas nem sabiam que era naquela época? Né? É porque eu não pensei, porque se você pensar em tudo que você corre de perigo empreendendo, provavelmente você não faz, entende? Sua família... Então, não, você tem que abdicar de um monte de coisas se você quiser entrar nessa vida do empreendedorismo, né? E outra coisa, você não pode ter a segunda opção. Se não der certo, faço o outro. Não. Se não der certo, morreu, né? Então, o empreendedor é aquele cara que não tem a segunda opção. Mas você tinha as portas abertas na Siemens, se você quisesse voltar? Claro que tinha, né? Mas quando você sente o gosto de você realizar alguma coisa e a coisa dá certo, né? Quer dizer, é um gosto, isso aqui não é assim, o ganhar dinheiro. De vez em quando eu gosto de falar, eu fiz isso, eu ajudei muita gente. Não é ajudar no negócio filantrópico, coisa assim, não, mas é ajudar que você criou um sistema. Sim. Você, de uma parte, você ajudou a mudar o mundo. Né? A BBS, na verdade, como surgiu essa ideia? Já existia alguma coisa? Você apresentou esse projeto para a Siemens antes, né? Não, apresentei para a Siemens porque existia coisas pequenas. E daí eu vi que eram totalmente amadores. Eu falei, puxa, aqui que dá para ganhar dinheiro, né? Certo? Então eu comecei. E daí tinha o negócio do BBS, ninguém cobrava. Daí eu falei assim, eu vou começar a cobrar nisso. Daí veio um cara para mim e falou assim, como você vai ganhar dinheiro numa coisa que todo mundo dá de graça? Eu falei, tratando o usuário como cliente. Tá? Então não era o serviço de BBS que eu vendia. O serviço de BBS mais o atendimento, mais o carinho. E era você mesmo que atendia, né? No começo era eu que fazia tudo, né? Mas depois ficou a filosofia, assim, quer dizer, mais ou menos aquele negócio, nós queremos todos os clientes. Nenhum cliente é pior que cliente nenhum, né? Claro. Então nós assim, para mim cliente é consultoria grátis. Você pega um consultor, você paga uma nota para te dizer o que tem de errado. Chega o teu cliente gritando com você, falando que está errado, e você não vai atender ele, claro. Né? Claro. Vai confrontá-lo. Tá? Eu até digo assim, confronto com o cliente é derrota certa, mesmo em caso de vitória. Muito bom. Bom, a gente está falando BBS aqui, mas o que é isso para as pessoas que não conhecem, tem menos de 30 anos aí, que não usaram isso? O BBS era a internet num computador só, certo? Então todo mundo pegava o telefone e ligava para o BBS. Para o seu computador? Você era a internet? Eu era a internet em pessoa. Né? Então você ligava para aquele computador e aquele computador você fazia troca de informações com outros usuários. Assim começou. Chat também era o lugar onde as pessoas se encontravam. Era tudo limitado, era um mundo em branco e preto. Quer dizer, o mundo não era... Literalmente, né? Não tinha cor, não tinha gráfico. Não era mundo gráfico, era mundo caractere. Né? Que velocidade? Putz. Quando nós começamos com 1.200. kbps. Que não é nada, né? São 120 caracteres por segundo, não é nada. Fazendo uma comparação, 1 megabit por segundo hoje, uma conexão padrão de internet é mil vezes mais rápida do que aquela. Tá? 1 mega, que não é nada. Você consegue por telefone. Sim. Né? Por celular. E a internet naquela época, ou seja, o seu computador, qual era o tamanho dele, de HD? Putz, eu comecei com um HD de 60 mega, e que era uma coisa espetacular, porque os HDs eram de 5, 10 mega. Eu comecei com 60, né? Fiquei famoso pelos 60 megas, né? Certo? Era um mundo miniatura, né? Sim. E funcionava aqui nesse prédio, a Mandic? Ele começou a funcionar no quarto de hóspede da minha casa. Veio para cá. Certo. Tá, mas isso 5 anos depois. Quantas linhas chegaram a ter aqui? Aqui 1.200 linhas telefônicas. Nossa. Telesp te causou... Aliás, você causou problemas para o Telesp na época. Quantas vezes a gente derrubou a central aqui de Pinheiros
Por causa assim, tinha um software novo, sei lá, o PKZip, que era de Nossa, na época saía a versão nova, o Brasil todo ligava para a gente para tirar aquela versão nova, que era shareware, né? Sim. Certo? Derrubava a central. Uhum. Porque chegava, ocupava a primeira linha, centésima linha, milésima linha, e daí estava 1000 linhas e tinha mais 10 mil chamados e ocupado em cima. Então acabava a festa. Né? E era literalmente o Brasil inteiro conectado à sua BBS, né? Eu mesmo morava no interior de Minas, cidade de uma Nova Era, pequenininha. Ligava depois da meia-noite, que o interurbano era mais barato, ainda assim a conta vinha monstruosa. Assim como a minha de muitas pessoas. Né? E você vê no chat quantas pessoas casaram no chat da Mandic, se conheceram e casaram. Você foi padrinho de muito casamento, né? Fui, inclusive ele falava assim, abre uma igreja. Eu falei, vou abrir IBM, Igreja do Bispo Mandic. Ué, de repente dá um dinheiro também, né? Essa ideia não foi pra frente. Não, mas assim, a gente criou muita amizade, quer dizer, eu fiquei conhecido aí, acho que no Brasil todo mesmo. Uhum. Bom, você não criou a igreja, mas criou vários outros projetos aí, né? A Mandic, chegou o momento que você vendeu a Mandic. Na verdade era a Mandic BBS, depois virou virou provedor. a Mandic Internet, quando virou a internet, depois eu vendi essa Mandic Internet em 99, fundamos o IG, que era a internet grátis, depois do IG eu fiz o Mandic Mail, que eu falava que era um e-mail por inteiro, né? Porque todo mundo tinha progredido tudo menos o e-mail, então daí eu fiz um e-mail totalmente diferente, tanto quando chegou o Gmail, no Brasil, me entrevistaram, perguntaram assim, o que eu vou fazer contra o Gmail? Que tinha 2 GB de... Eu falei, vou piorar meu produto. E saiu no jornal, Mandic piora seu produto para concorrer com o Gmail. Por quê? Porque o meu e-mail não tinha limite na caixa postal e eu limitei em 4. O Google dava 2, eu piorei para concorrer com o Google. Muito bom. Voltando lá no IG, IG era a internet gratuita, tinha um discador, as pessoas também, do começo da internet vão lembrar, muita gente, o primeiro e-mail foi @IG, né, aqui no Brasil. Esse valor é público? Quanto você vendeu a Mandic? Como que foi esse processo? Esses negócios, já por contrato, não falam. Sim. Mas assim, passou tanto tempo, quer dizer, passaram-se 15 anos, que eu nem me lembro mais, tá? Certo? Não foi somas enormes, mas foi uma soma confortável, né? Mas é difícil largar a cria, assim? Você tem essa coisa, esse apego com os produtos que você cria? Mas sabe que você tem que, de alguma maneira, progredir. Quer dizer, o mercado de tecnologia é um mercado dinâmico. Não é como você é médico e você com 80 anos de idade você pode praticar medicina. Que, se alguma coisa progrediu ou muita coisa progrediu, você é médico ainda. Tá? Tecnologia não. Quem tinha um modem no tempo do BBS, esse modem não serve para nada, a não ser peça de museu. Tá? Então eu sempre fui mudando o meu negócio. Tá? Eu fiz crescer, eu personalizei a companhia e vendi. Tá? Mas isso veio do tempo do BBS, veio do tempo da internet, veio do tempo do IG, do Mail, e agora eu estou com esse novo produto que é o Mandic Magic. Para você ver, o Mandic Magic tem 14 milhões de usuários. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Quer dizer, já é uma coisa global. Tá? A internet não se resume em São Paulo, no Brasil, na América do Sul. Internet é mundo. A gente vai chegar no Mandic Magic, o aplicativo, mas antes disso você passou por várias posições de destaque também de comando de empresas como executivo, né? Cansou dessa vida? Agora é sombra, água fresca e aplicativo ou não? Eu acho que é tudo mudança, né? Certo? Eu acho que o ser humano gosta de mudança, tem que provocar mudanças, né? Tem ser humano que não gosta, tá certo? Tá? Mas eu, por exemplo, eu faço todo dia um caminho diferente para ir para casa. Assim, eu gosto de falar, vamos por aqui, vamos por lá, tal. Então, não espere resultados diferentes se você faz todo dia sempre igual. Né? Vamos fazer diferente, tá? E nesse diferente que saem as coisas novas. Legal. Então, falando do aplicativo, uma coisa nova, uma coisa diferente, surgiu numa brincadeira, né? Como você estava falando. Surgiu de uma necessidade. Que embora eu sou do ramo de internet, mas não falo inglês, por incrível que pareça. Eu falo 4 idiomas, mas não falo inglês. Tá? E daí, imagina, eu gosto dos Estados Unidos. Vai lá, entra no restaurante e pede a senha. Putz, não dá. Se a senha for simples, A, E, I, O, U. A, I, O, U em inglês, eu não sei como se pronuncia. E se o cara pronunciar, eu não sei como se escreve. Tá? Daí eu comecei a fazer a planilha Excel com as senhas. Tal. Daí um dia surgiu um amigo meu, surgiu e ele falou, eu te faço o app, o Eduardo Mauro. Falou, eu faço o app, a gente brinca. Bom,
Ele fez o app. 3 meses depois nasceu o Mandic Magic. Tá? Ele colocou na Apple Store, devia ter 4 downloads. Os 2 casais, né? Quer dizer, ele e a mulher dele. Você, a sua... E a minha namorada, tal. Teve 10. Eu falei, quem são os outros 6? Onde eles foram avisados? Daí foi 10 downloads nesse dia, 10 downloads no outro dia, tal. Sei lá, no 5º dia, ele me liga e fala assim, hoje de manhã tiveram 40 downloads. Eu falei, bom, legal, mas não impressionou. A meio-dia, ele falou, na última hora tiveram 100 downloads. Ele falou, pô, eu falei, hackearam. Ele falou, não, todos os cadastros são certos. Às 3 da tarde, ele falou, vai ter 1000 downloads hoje. Olha, ontem tinha 10, né? Eu falei, vamos comemorar. A gente foi abrir uma champanhe aqui no Hyatt. Quando acabamos uma champanhe, tinha 3.000 downloads. Putz. E daí não parou mais. Hoje, para ter ideia, são praticamente entre 20 e 30 mil downloads por dia, orgânicos. Isso o mundo inteiro, Brasil, claro, primeiro mercado. É claro, o Brasil é mais forte de todos, né? Mas o Mandic Magic, ele se dá muito bem em países onde o 3G é instável e a conectividade é cara. Ou seja, você pode excluir alguns países que isso não é realidade. Estados Unidos, isso daqui funciona, a Alemanha funciona, Japão funciona, certo? Suíça funciona, mas a grande maioria do mundo é assim. O 3G é instável e a conectividade é cara. Então, nós somos fortes do México até a Patagônia, em todos os países, tá? Nós somos fortes no norte da África, Marrocos, Argélia, Egito, tudo isso daí nós preenchemos. E somos fortes também em países onde tem muito roaming, Europa. Sim. Então, você sai de Portugal, vai para a Espanha, tem roaming. Sai da Espanha, vai para a França, tem roaming. Sai da França, vai para a Alemanha, tem roaming. Né? Então, essa característica, quer dizer, nós não somos fortes em países onde tudo funciona bem, assim por dizer. É uma oportunidade, né? Então, é isso daí, quer dizer, você no fim economiza. E hoje, se você notar, você vê o WhatsApp. O WhatsApp faz ligações telefônicas, que a própria Telefônica reclama, não sei o quê. Todo mundo reclama, mas tudo bem, mudou o tempo. Mas uma ligação telefônica dura 3, 4 minutos. Daí a Apple lança a Apple Music, que já quando você ouve 6 horas. Daí o backup de foto na nuvens. E daí o outro... Snapchat, vídeo... Daí o que acontece? E daí, que lota a tua rede. Uma coisa, o ar é finito. Se todos os telefones forem transmitir ao mesmo tempo, não cabe, porque o ar satura. Então existe um negócio chamado Network Offload, que você tem que sair do ar e ir para a fibra, para a terra. Né? Certo? Nesse caso, o Mandic Magic é uma ótima... o 3G, não, o Wi-Fi que colabora. Então, vamos supor, de uma maneira ou de outra, as telefônicas agradecem que ou deveriam. Deixa o 3G para jogar por Wi-Fi. Sendo que grande parte dos planos são flat fee, quer dizer, você paga fixo, tá? Então, quanto você menos usar, melhor para a telefônica. Claro. É mais ou menos essa filosofia. Mas como que como que se tornou legal esse aplicativo? Na verdade, ele não pega as senhas de Wi-Fi que estão no seu telefone e joga na rede, não é isso? Senha é uma coisa secreta, né? Certo? Isso seria ilegal, tá? Por exemplo, muita gente reclama, não pega a senha do meu vizinho. Eu falei, se pegar a senha do teu vizinho, eu vou preso, certo? Quer dizer, é uma rede colaborativa de senhas. Para você colocar uma senha do bar da esquina, alguém tem que ir lá, chegar para o garçom e perguntar qual é a senha aqui. O garçom fala, a senha é 1, 2, 3, daí você chega lá e coloca, tá? Certo? A partir de lá, toda a comunidade tem essa senha. Isso é feito para senhas de lugares públicos, tá? Quer dizer, ninguém impede que você coloque a senha da tua casa, mas você tem que colocar a senha da tua casa, não eu, tá? Então é você que queira, né? E nada impede que você mude a senha da tua casa, né? Então quer dizer, o troço, um coloca e todo mundo lê. E o aplicativo já está também trazendo novidades, né? As senhas checadas, senhas não checadas. Na verdade, a gente está fazendo filtros, porque tem senhas que mudam, tem locais que desaparecem, então você não faz uma auditoria de todos os locais. Mas a gente fez um algoritmo que, assim,
você tem em cima do mapa todas as senhas ou só as verificadas. As verificadas é um algoritmo que te dá com maior segurança que aquela senha é válida. Né? E as senhas antigas, vamos supor, se um lugar não é usado por muito tempo, ele desaparece no nosso database. Tá? Porque não adianta eu ter um ponto que é falso, ou que desapareceu. Suja a base, né? Então, você também foi candidato a deputado federal por São Paulo há alguns anos, né? Sua plataforma de governo estava muito focada na internet também naquela época, não estava? Na verdade, de onde surgiu a ideia de ser candidato? Na verdade, foi um político que me convidou, mas ele me convidou de uma maneira estranha. Ele falou assim, nós precisamos saber como funcionam as eleições na internet. Eu falei, pois não, doutor, o que eu posso lhe ajudar? Ele falou, seja candidato. Eu? Você. Eu topei. Eu aprendi muita coisa, principalmente que eu não quero ser político. Boa. Não, e a sua campanha foi bem diferente do padrão, né? Você usou sempre só a internet para poder fazer a campanha e o telefone, todo mundo lembra. Parte eu pus meu telefone na televisão, eu atendia por Facebook, eu fazia um monte de coisa, né? Não gastou nada na campanha. Certo. Você sempre gasta alguma coisinha, mas na verdade, se aquele negócio desse certo, não quer dizer que não vai dar certo no futuro, porque a internet está bem no começo, aquele legal. Mas é o jeito de qualquer um poder se candidatar. Porque qual é a barreira se qualquer um quer se candidatar? Uma campanha custa caro. Tá? E se você fizer uma campanha por internet, ela custa muito mais barato. Aí é a chance de qualquer cidadão poder ser governante. Tá? Porque não adianta, eu penso assim, não adianta você se queixar do governo. Não, vai lá e faz. Se candidata e muda. Né? Daí você vai ver, assim, sempre assim, quem não entende sempre tem a melhor opinião. Você não chegou assim, quando o cara embarca no avião, se eu fosse dono dessa companhia aérea eu faria diferente. Você faria diferente porque você não entende de aviação, porque se você entendesse provavelmente tem motivo, faria igual, certo? Então, tudo tem seu segredo, né? Daí você vai ver, quando você chegar na política, tem muita coisa que quem sabe ao certo é assim, né? Claro que tem muita coisa para mudar. Tem coisas que tem que desaparecer e outras coisas tem que acontecer. Isso é normal do mundo. Mas você foi diferente na sua campanha. Você teve 11 mil votos, que você acha pouco, mas os políticos todos falaram para você que foi bastante bem. Eu recebi elogio de político. Eu falava assim, como a primeira eleição com 11 mil votos? Eu falei, pô, eu precisava 100 mil. Ele falou, você não sabe, primeira eleição é 500 votos, você teve 11 mil. Mas você fez umas coisas curiosas também. Como é que é o caso do Wi-Fi grátis aqui, que você colocou na rua com o seu nome e seu número? Na verdade é o seguinte, eu coloquei 2 antenas aqui na Avenida Rebouças, que elas cobriam mais ou menos 100 metros para cima, 100 metros para baixo, e o Wi-Fi se chamava Vote Mandic 2555, né? E era aberto para todo mundo. E era aberto para todo mundo. E como a Avenida Rebouças sempre está congestionada, a turma parava no trânsito e pegava o meu Wi-Fi. Propaganda gratuita. Daí eu tinha outra que eu bolei, tinha aqueles aparelhos de gerar Wi-Fi a pilha. Sim, tá? Gera uma rede... Então eu entrava no restaurante e ligava aquele Wi-Fi dentro do restaurante, Vote Mandic 2555. Funcionou? O pessoal comentava sobre isso? Claro, é uma coisa diferente, tá? Sim. É um outdoor digital. Tá? Você pode fazer isso. Se eu tivesse dinheiro, eu faria isso a cidade inteira. Aliás, tinha a ver com a sua plataforma de governo. Na verdade, é muito mais barato que você colocar a veiculação na TV. Sim. Tá? Mas fez parte da sua plataforma de governo, né? Internet gratuita na cidade toda. Tinha muito, porque eu digo, a internet ela não tem que ser gratuita pelo governo. A internet tem que ser incentivada pelo governo. Olha só, São Paulo. São Paulo é uma cidade turística de negócios. Todo mundo vem do Japão, dos Estados Unidos, da Argentina, vem fazer negócio em São Paulo. Você não acha que certa região, pelo menos os jardins, todo restaurante devia ter Wi-Fi, certo? Por quê? O gringo vem aqui, vai almoçar, ele está no computador. Tá? Então, na verdade, o meu plano não era a prefeitura colocar o Wi-Fi. A prefeitura não vai gastar dinheiro com isso daí. Vissem. Mas abrir os olhos de todo mundo. Você entra numa loja de roupas, você entra num café, você entra que tem o Wi-Fi local dele. Não importa se tem senha ou não tem senha. Mas para deixar o nosso turista que vem a negócio aqui acessar a internet a hora que ele quiser. Tá? Então meu plano era o seguinte, era o governo fazer um plano de incentivo, nem que seja um selo no restaurante.
aqui tem Wi-Fi certificado pela prefeitura, certo? Tá? E na prefeitura tem um catálogo de restaurantes que tem Wi-Fi. Vira um diferencial do restaurante, de repente. Eu não estou falando assim, estou falando jogando ideia fora. Sim, sim. Mas tá? sabe o que está acontecendo? Eu viajei para o interior agora, barzinho de beira de estrada, placa gigante, aqui temos Wi-Fi. As pessoas param lá de repente para Wi-Fi e acabam gastando. Usuário falou assim, olha, eu vim aqui numa cidade, eu não me lembro que cidade que era, falar assim, a cidade tem 2 ruas e tem 5 pontos Wi-Fi no Mandic Magic. Tá bom, me deixou legal, né? Quer dizer, em qualquer lugar tem. Quem não baixou, quem não conhece Mandic Magic, só procurar, tem hoje já para Android, para iOS, Windows Phone. E tem para Windows Phone, né? Tá? Falando um pouquinho também sobre o mercado hoje, assim, o Google meio que dominou tudo, né? Como que você enxerga esse mercado hoje? Passou pelo período das famosas bolhas da internet e tal. Como que você enxerga isso hoje? E onde você acha que isso vai parar? Bom, o Google dominou. O Google fez uma coisa bem feita, ele enxergou. Tá? O Google fez muitas coisas boas e errou em muitas coisas também. Claro. Você vê um monte de projeto do Google que não deu certo. Tá? Mas é melhor errar por fazer do que não fazer. Claro. Tá? O que o brasileiro, o empreendedor brasileiro tem que ver, se você vê o empreendedor brasileiro e o empreendedor americano. Outro dia eu estava no Rio Grande do Norte e vi numa feira o cara falando do app dele, falou, putz, eu tenho um app que me resolve as filas nos restaurantes aqui em Natal. Como? Você vê, o cara pensa na fila do restaurante em Natal. Se o cara pensa um pouco mais, Escala, a né? fila dos restaurantes no Rio Grande do Norte. Sabe como o americano chega? Eu tenho um app que resolve o problema das filas no mundo. Tá? Então nós temos que pensar assim, nós temos que pensar grande, é para o mundo. Né? E não é para uma cidade, não é para um país. Né? A internet é mundial. Né? Então, eu quando fiz o Mandic Magic, ele foi direcionado para o mundo, eu não limitei ele num país. Né? É isso que empreendedores tipo Google, eles enxergam melhor que o brasileiro. Entende? E também a questão da execução, a gente estava falando sobre isso, que um cara veio falar com você sobre, eu fui dono dessa ideia do Mandic Magic, mas você executou. Né? Na verdade, qualquer ideia não executada, ela vale zero. Quer dizer, você tem que ter iniciativa e acabativa. Tá? É natural que 2 pessoas tenham, ou mais pessoas tenham a mesma ideia. O que não é natural, é mais difícil, é que as pessoas botam para fazer, entende? E fazer bem feito. O primeiro passo é colocar para fazer. Depois você corrige, erra, corrige, erra, corrige, erra, corrige. Tá? Essa é a evolução. Tá? A Challenger não nasceu assim, ela nasceu 14 bis, depois foi evoluindo, tal, até que chega a essa maravilha. Tá? Se você for pensar em corrigir todos os erros, você acaba não fazendo também. Né? Então é muito importante esse negócio. Coloca para fazer e vai corrigindo. Bom, a gente está, de uma certa maneira, dando dicas aqui. O pessoal que assiste o pessoal que trabalha na área de tecnologia, quer empreender também. Tem mais alguma outra dica que você daria para essas pessoas? O que eles têm que ter em mente? De que maneira eles devem agir? Coisas que você aprendeu na sua vida? É melhor aproximadamente agora que exatamente nunca. Né? Certo? Vai lá e faz. Tá? A desculpa é sempre, não tenho tempo, não sei o que tal. Isso é desculpa. Se você quer, vai e faz. Tá? E outra coisa, não pense no dinheiro na frente, pense na satisfação na frente. O dinheiro, ele vem automático quando a coisa é boa. E não se preocupa da concorrência. Fala, ele está me copiando. Não, a concorrência é o reconhecimento do mercado que o produto é bom. Ninguém copia porcaria. Claro. Né? Tá certo. Mandic, muito obrigado pela conversa. Prazer te conhecer pessoalmente. Ok, muito obrigado a você.